Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, eu, professor Marcelo, dando início à aula 1 da semana 4 do quarto bimestre. E nós vamos continuar com o nosso estudo de frações. Isso aí, vamos trabalhar frações relacionadas com medidas. Então, quer aprender mais sobre esse assunto? Presta atenção, fica ligado e vem comigo. Bom, para a gente começar o estudo de frações e medidas, vamos analisar então a situação proposta pelo material. O Tadeu, ele precisava medir a largura de um desenho, né? Esse desenho que a gente pode observar aqui, ó. Mas ele não tinha régua e nem fita métrica. Então, como que ele vai fazer para medir a largura desse desenho? Vamos ver o que ele fez. Então, ao usar um barbante para medir, ele percebeu que a medida da largura do desenho era igual à medida do comprimento de 2 barbantes, mais um pedaço que ele não sabia bem de que tamanho que era. Qual é a medida da largura desse desenho, considerando o barbante como a unidade de medida? Então, vocês conseguem observar aqui, ó, o barbante, né, está sendo a unidade de medida dele. Aqui eu tenho o comprimento de um barbante e daqui até aqui tem o comprimento de outro barbante. Então, já deu 2 barbantes inteiros. E aí, para medir o restante, o que ele fez? Ó, dobrei o barbante 2 vezes na metade e consegui encaixá-lo no pedaço que faltava medir. Estão observando aqui no desenho? Vamos lá para o outro desenho, então, que está um pouco maior. Então, a gente tem aqui, ó, que para medir a largura desse desenho, ele usou um barbante daqui até aqui. Usou outro barbante daqui até aqui, certo? Então, já são 2 barbantes, 1, 2. E depois ele dobrou o barbante em 4 partes iguais. Dobrar o barbante em 4 partes iguais é o mesmo que dividir em 2 partes iguais, é o mesmo que... Desculpa, em 4 partes iguais, é o mesmo que dividir ele assim, né, em 4 pedacinhos. E aí, cada pedacinho corresponde a 1/4 do barbante. Então, a medida da largura desse desenho é igual a 2 barbantes inteiros e mais 1/4 do barbante. Certo? Então, dessa forma, ele conseguiu medir a largura do quadro. Mesmo não tendo régua, fita métrica, trena, nenhum instrumento de medida, né? Ele apenas usou algum objeto que ele tinha ali. Vamos fazer um pouco mais sobre isso aqui na lousa agora com o professor? Eu lembro da minha infância quando eu jogava bola de gude, burquinha, né? Depende do nome aí, não sei o nome que vocês usavam. Eu usava burquinha. Bom, o jogo era o seguinte, a gente fazia um desenho como esse aqui, né? Era uma cabecinha no corpo, tá? Era assim o nosso desenho, fazia com pedra ou giz no chão. Aí a gente escolhia quantas bolinhas cada um ia colocar no desenho, né? Então imagina que esteja eu jogando e mais 2 pessoas, estávamos em 3. Aí a gente combina assim, ó, cada um vai colocar 2 bolinhas. Então eu colocava 2 bolinhas, ficava sempre uma aqui na cabeça, uma no corpinho. Aí meu amigo colocava 2 bolinhas e o outro amigo mais 2 bolinhas, certo? Então, a gente caseava, né, as bolinhas. Tem um total de 6 bolinhas. O jogo era o seguinte, os 3 iam a uma mesma distância, né, tirava ali no dedos para o ímpar para ver quem começava. E aí, jogávamos as bolinhas. Quem parasse mais longe, né, é que ia começar de novo o jogo. Ou obedecia uma ordem, depende do combinado ali na hora, tá? Então, é o seguinte, o jogo funcionava assim, se você acertasse a bolinha que está no círculo, você pegava essa bolinha e todas as que estão para baixo dele. Se você acertasse essa bolinha, você pegava essa e todas que estão para baixo. Se você acertasse essa, você pegava essa e todas que estão para baixo, e assim por diante. E tinha uma regra do jogo que a gente podia mudar a posição da bolinha. Então, imagina que eu joguei a minha bolinha e ela parou aqui. Parou aqui, ó. Então, ela está a uma certa distância da bolinha do círculo, certo? Aí eu quero transferir a minha bolinha daqui para cá, porque aqui nessa diagonal, ó, eu posso acertar outras bolinhas, né? Fica mais fácil de eu acertar alguma bolinha, entende? Então, como que eu fazia essa transferência, né? A gente estava ali no meio
da calçada, brincando, não tinha régua, fita métrica, nada disso. Então a gente media a distância entre essas bolinhas. Como? Usando o palmo da mão. Tá legal? Então vamos medir aqui, ó. Vou medir, ó, um palmo. Meu palmo tá muito grande. Deixa eu colocar mais para cá, para ficar melhor. Vamos lá, ó. Deu um palmo, 2 palmos e mais um pouquinho, certo? Então a gente transferir essa medida para cá, ó. Um pouquinho, um palmo, 2 palmos. Então eu traria a minha bolinha para cá, certo? Então aqui eu fiz uma transferência, né? Usei a mesma medida daqui para cá, usando como instrumento de medida o meu palmo, como unidade de medida o meu palmo, tá legal? Repare que a quantidade de palmos que eu usei não foi uma quantidade inteira. E isso é muito comum de acontecer. Nem sempre a gente vai medir alguma coisa e essa medida é uma quantidade inteira. Por exemplo, se eu for medir a minha altura, eu tenho mais que 1 metro, mas eu tenho menos que 2. Então eu tenho 1 metro e mais alguns centímetros. O mesmo acontece com vocês, né? Bom, então aqui, ó, a distância da minha bolinha foi de 1 palmo, 2 palmos e mais um pedaço, né? Então, 1 palmo inteiro, 2 palmos inteiros e mais uma fração do palmo. Então, é muito comum a gente relacionar medidas com fração. E é isso que nós vamos estar estudando nessa aula, tá legal? Pergunta pro pai de vocês, ou para um tio, né? Que tenha mais ou menos a minha idade, se ele já não brincou também de bolinha de gude dessa forma. Brinca com ele. Pessoal, eu coloquei aqui na louça diferentes segmentos de reta, né? Diferentes linhas aqui. Eu quero medir o comprimento dessas linhas. Mas eu não vou usar régua, não vou usar fita métrica. Eu vou usar pedaços de papel, tá certo? Tenho esse aqui. Tem mais alguns para depois. Vamos começar com esse, ó. Então eu quero saber o comprimento dessa linha usando como unidade de medida esse pedaço de folha sulfite. Então eu quero ver quantas vezes esse pedaço vai caber aqui, né? Não é assim que a gente faz para medir? Então vamos lá. Ó. Eu consegui colocar ele uma vez inteira. Vamos ir marcando aqui, ó. 1 inteiro. E mais um pedaço agora, né? Agora esse pedaço que ficou aqui, ó. Eu preciso saber que fração do meu papel ele representa. Então esse pedacinho que está sobrando aqui, ele corresponde a uma fração. Então, olha só, eu já dividi o meu papel em 4 partes iguais. Mas eu poderia ter dobrado também, né? Como a gente viu ali no caso do Tadeu. Se você dobra no meio uma vez e dobra de novo no meio, cada uma das partes que você obtém corresponde a 1/4 do papel. Olha só, dobrando no meio 2 vezes, eu fiquei com o papel dividido em 4 partes iguais. E cada parte corresponde a 1/4. E é exatamente o que cabe aqui, ó. 1/4 do papel. Conseguem perceber? Cabe um pedaço de 4 que eu tenho. Então aqui eu tenho mais 1/4 do meu papel. Certo? Então a medida dessa linha inteira é a medida de um papel mais 1/4 do papel. Tá certo? Essa é a medida desse segmento de linha, né? Se eu tomar como unidade de medida esse papel que está aqui. Vamos usar o mesmo papel para medir a linha de baixo? Vamos lá então. Ó. Então eu quero saber quantas vezes esse pedaço de papel cabe nesse segmento. Isso é fazer medida, né? Uma comparação. Então vamos lá. Ó. Cabe uma vez inteira. Uma vez. Aí eu consigo colocar o papel inteiro aqui mais uma vez, então já são 2 vezes. E ainda tem mais uma parte, né? Mais uma fração. Que dá pra gente perceber aqui pelas dobras, né? Mais fácil olhando aqui. Que essa parte aqui, ó, corresponde a 2/4 do papel. 1, 2. 2 partes de 4. 2/4. Certo? Então a medida desse segmento aqui, ó, é de 2 papel inteiro. 2 inteiros e mais 2/4, certo? Então a gente está fazendo medidas e fazendo uso de frações ao mesmo tempo. Vamos medir esse outro segmento? Quantas vezes esse papel cabe naquele segmento? Vamos ver? Esse papel cabe nesse segmento.
Epa, peraí, professor, não deu nem uma vez inteira. O papel não cabe inteiro aqui. Sim, se o papel não cabe inteiro, então a gente vai direto para a fração. Que fração desse papel, que parte desse papel, eu vou utilizar para medir esse segmento. Vamos ver, ó. Das 4 partes que eu tenho, esse segmento equivale a 3. 1, 2, 3. Então, esse segmento aqui, ele tem 3/4 do papel. Ele não chega a ter nenhum papel inteiro. Então, ele corresponde a 3/4 do papel. Vamos trocar um pouco de papel para a gente continuar fazendo as nossas medições e ir utilizando frações diferentes, né? Agora eu vou usar o papel laranja, esse aqui. Sei lá, salmão, que cor que é essa? Quero medir esse segmento utilizando esse papel aqui agora. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, que comparar, né? Ver quantas vezes esse papel cabe nessa linha que está aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, uma. Vou colocar aqui também 2. Vou colocar aqui 3. Cabe mais um pedacinho ainda, né? Para eu fechar aqui, ó, eu ainda vou usar uma parte desse papel, uma fração. Olha só, se eu dobrar o papel em 3 partes iguais, é o que eu necessito para fechar esse segmento de linha, tá? Então, se eu estou dobrando o papel em 3 partes iguais e vou usar uma dessas partes, então eu estou falando da fração 1/3, né? Ó, é 1/3 do papel que cabe aqui. Então, aqui é 1/3. Ok? No total, a gente teve, então, 3 papéis inteiros e mais 1/3. 3 inteiros e mais 1/3 do papel. Certo? Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos lá, então. Vamos continuar. Gente, vamos continuar, então, fazendo medidas aqui de segmentos. Vamos usar ainda esse aqui, né? Que estava dividido em terços, né? 1/3, 2/3, 3/3. Então, eu quero medir esse segmento usando como unidade esse pedaço de papel. Então, eu vou comparar, né? Vou ver quantas vezes ele cabe ali, ó. Ele cabe uma vez inteira, né? Uma vez. E aí cabe mais uma parte dele, uma fração dele. E essa fração, olha, corresponde a 2/3, né? 1, 2. 2 partes de 3. 2/3. Então, eu posso dizer que a medida desse segmento é de um papel inteiro mais 2/3 do papel. Tá legal? E esse outro segmento aqui, ó, vamos comparar ele? Agora vamos utilizar como unidade de medida esse aqui, ó, que eu já dividi ele em 5 partes iguais. Então, cada parte corresponde a quintos, né? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, que é o papel inteiro. Tá? Eu quero saber, então, qual é a medida desse segmento, usando como unidade de medida esse papel que está aqui. Vamos ver quantas vezes ele cabe aqui, ó. Ele coube uma vez inteira, e aí cabe mais uma parte dele, uma fração, né? E para a gente saber qual fração é essa, ó, é só eu contar. Quantas partes do meu papel eu estou utilizando? 1, 2, 3. 3/5. Então, a medida desse papel é de um papel inteiro e mais 3/5 do papel, né? Um inteiro mais 3/5. Tá legal? Vamos medir esse outro também, ó. Vamos lá, ó. Aqui cabe um papel inteiro. Cabe mais um aqui inteiro. Então, já são 2. E aí, cabe mais uma fração. Essa fração que está cabendo aqui, ó, do papel, corresponde à fração 2/5 do meu papel. Então, eu tenho 2 inteiros e mais 2/5. Estão entendendo, gente? Qual é a relação entre medidas e frações? Né? Muitas vezes a gente vai medir alguma coisa e a unidade de medida que a gente está utilizando não vai caber um número inteiro de vezes. É muito comum a gente precisar de uma quantidade inteira, mais uma parte, mais uma fração. Vamos lá, agora vamos trocar de papel. Vou pegar esse outro papel. Ele está dividido em 8 partes iguais. Tá? Eu dobrei ele 3 vezes no meio. Ó. Dobrei uma, ficam 2 partes iguais. Se eu dobrar mais uma no meio,
Ficam 4 partes iguais. Se eu dobrar mais uma, vão ficar 8 partes iguais. Aqui eu tenho 1/8 do papel. Tá tranquilo? Então, olha só. Então, cada pedacinho desse aqui é 1/8. Aqui a gente tem 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, que é o papel inteiro. Vamos medir esse segmento usando então esse pedaço de papel. A gente tem aqui, ó, um papel inteiro. Até aqui. E agora a gente tem uma fração desse papel. E essa fração, ó, corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes de 8. 5/8. Então, a medida desse segmento, tomando como unidade de medida esse papel, é de 1 inteiro e 5/8. 1 inteiro mais 5/8, né? O mesmo a gente vai fazer com o próximo aqui, ó. Ele cabe uma vez inteira. Uma vez inteira. E cabe mais uma fração do papel, não cabe mais um papel inteiro. E essa fração, ó, corresponde a 7 partes das 8 que eu tenho. Então, são 7/8. Então, 1 inteiro mais 7/8. Já fica a dica, tá? Que na próxima semana a gente vai começar a aprender a somar frações. Já tá aparecendo somas aqui, né? Já estou induzindo vocês a ter uma escrita, né? Um papel inteiro mais 2/3, 1 inteiro e mais 3/5. Aí fui trocando a palavra por sinais matemáticos e a gente vai chegar lá na semana que vem. Bom, para finalizar esse segmento aqui, usando como unidade de medida esse papel, percebam que ele não cabe uma quantidade inteira de vezes, né? Então a gente vai simplesmente usar uma fração do papel. Que fração que é, ó? 1, 2, 3, 4, 5. 5/8. Tá legal? Então esse pedacinho aqui tem 5/8 do papel. Não deu nenhuma quantidade inteira de vezes. Agora, nós falamos apenas de medidas de comprimento. Será que com as outras medidas também acontece isso? Vamos ver? É muito comum a gente falar assim, ó, meia hora, você tem meia hora para terminar a atividade, daqui meia hora você vai tomar banho, falta meia hora para o filme acabar. Essa expressão meia hora nada mais é do que 1/2 de hora. A gente está considerando uma fração da hora, tá legal? Então, quanto que é meia hora? Todo mundo sabe que meia hora é 30 minutos, certo? Isso por quê? Porque a gente já sabe, né? É automático, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, certo? Então, meia hora, a metade de uma hora, né? Vai ser igual a 30 minutos. Mas além dessas frações, é muito comum a gente usar outras frações também. Por exemplo, se eu colocar o ponteiro da hora aqui, quase chegando no 12, quase no 12, e o dos minutos no 9, o horário que esse relógio está marcando é 11 horas e 45 minutos. É comum a gente falar assim, 15 para o meio-dia, né? Faltam 15 minutos para dar meio-dia, 15 para o meio-dia. Nos Estados Unidos, eles falam assim, 1/4 para o meio-dia. Ao invés de falar que faltam 15 minutos para dar meio-dia, eles falam que falta 1/4 da hora para dar meio-dia. Por que 1/4? Vamos pensar? 1/4 de hora corresponde a 15 minutos. Como é que a gente sabe que 1/4 de hora corresponde a 15 minutos? Bom, aí a gente vai fazer o quê? Vamos pensar, né? Vamos retomar aqui os conceitos de frações que a gente já sabe, que a gente já tem. Por exemplo, nós sabemos que uma hora tem 60 minutos, e para eu calcular 1/4 de uma hora, 1/4 de 60 minutos, é muito simples. Nós vimos isso na live, né, da semana passada. Basta dividir os 60 minutos em 4 partes iguais, divide os 60 pelo 4, que vai dar 15. Tá? Não vou fazer o cálculo agora para não perder muito tempo. E dessas 4 partes de 15 minutos, eu vou estar utilizando uma só. Então, faz vezes 1. Faz 15 vezes 1. Que continua sendo 15. Tá certo? Vamos ver isso na prática aqui no relógio? O que a gente fez, então, com o intervalo de uma hora? Nós dividimos em 4 partes iguais. Vamos dividir aqui, ó, 4 partes iguais. Pronto.
E aí a gente vai pegar quantas dessas partes? Nós dividimos em 4, vamos pegar uma. Bom, se eu pegar essa primeira parte aqui, ó, eu tenho que do 12 até o 3, eu tenho um intervalo de 15 minutos, né? 0, 5, 10, 15 minutos. Então tá aí, ó, 1/4 de hora corresponde a 15 minutos. E se eu quiser 2/4? Bom, se eu quiser 2/4, 1, 2. 2/4 vai dar um total aqui de 30 minutos. Então, se eu pegar 2/4 de hora, 1/4 lá de cima mais 1/4 de baixo, eu vou ter 30 minutos. E 2/4 é o mesmo que meia hora, tá? São frações equivalentes. A gente vai aprender isso mais tarde. E se eu pegar mais 1/4 de hora? Se eu pegar 3/4 de hora? Opa, 3/4 de hora, professor, vai ser então 35, 40, 45 minutos. Então, olha só, 3/4 da hora corresponde a 45 minutos. Como eu posso fazer isso através de um cálculo? Muito simples, ó. Quero calcular 3/4 de 60 minutos. 3/4 de 1 hora, 3/4 de 60 minutos. Pela regrinha que a gente viu, ó, nós vamos dividir os 60 pelo 4. Foi o que a gente fez com o relógio, né? Dividimos em 4 partes iguais. 60 dividido por 4 é igual a 15. 15 minutos. Então, a gente sabe que cada uma dessas partes corresponde a 15 minutos. Como eu quero 3 dessas partes, agora eu faço 3 vezes 15. E 3 vezes 15 dá 45 minutos. Tá certo? Então, a gente viu aqui uma medida, né? Medida de tempo, que é a hora. Uma das unidades de medida de tempo, que é a hora. E estamos trabalhando com frações dessa medida. Tá? Frações da hora. Vamos ver mais exemplos? O que mais que a gente pode medir? Posso medir a massa de alguma coisa, a capacidade. Vamos lá, rapidinho, tá? Olha, vamos terminar com essas duas situações aqui, ó. Imagina o seguinte, você tem uma jarra de suco, e nessa jarra tem 1 litro de suco, tá legal? E aí você vai repartir todo esse conteúdo, todo esse suco, de forma igual em 5 copos, tá? Então, todo o suco que está na jarra vai ser colocado em 5 copos. A minha pergunta é a seguinte, que fração da quantidade de suco vai ser colocada em cada copo? Que fração da quantidade de suco eu vou colocar em cada copo? É fácil da gente pensar, não é? Ó? Vamos ver, a gente não vai dividir todo o suco em 5 partes iguais? Nós vamos dividir o suco em 5 partes iguais, certo? Então, eu posso dizer que o denominador da fração é o número 5. Porque o denominador sempre indica em quantas partes eu vou estar dividindo. Ok? Então, eu vou dividir o suco em 5 partes iguais, que são os 5 copos. Dessas 5 partes, aqui vai ter o conteúdo de uma parte. Aqui também o conteúdo de uma parte, uma e uma. Ou seja, cada um dos copos corresponde a 1/5 da quantidade de suco que tem ali. É como essa tirinha que eu fiz, ó. Vou pegar ela aqui. Essa tirinha aqui, ó. Cada uma dessas partes corresponde a 1/5 do papel, certo? Se eu pensar que cada uma dessas partes corresponde a um copo, então a gente tem aqui, ó, que cada pedacinho, né, seria 1/5. Cada copo vai ter 1/5 da quantidade de suco da jarra que está ali. Agora, e se eu quiser saber em capacidade, em quantidade de líquido, né? Então aí a gente tem que fazer uma conversão, né? 1 litro de suco corresponde a 1000 ml. Então eu vou transformar de litro para mililitro, para ml. E agora eu faço a divisão, né? Vou pegar esses 1000 mililitros e vou dividir em 5 partes iguais. 1000 dividido por 5, ó, vou fazer rapidinho a divisão aqui. 10 dividido por 5 dá 2, não sobra nada. Abaixando 0. 0 dividido por 5 dá 0. Abaixo o outro 0 da unidade. 0 dividido por 5 dá 0. Ou seja, cada copo aqui, ó, tem 200 ml de suco. Tá? Se eu juntar as quantidades de cada um dos copos, eu vou chegar ali no valor de 1000 ml, né, que é 1 litro. Tá certo? Então, o que a gente fez aqui? A gente calculou quanto é 1/5 de 1000. 1/5 de 1000, basta pegar os 1000 ml, dividir em 5 partes, e aí eu vou usar só uma dessas partes. Agora, o segundo probleminha. Ó. Eu quero calcular quanto é 3/8 de 1 quilograma.
Então eu não quero pegar 1 quilograma inteiro, eu quero só uma fração do quilograma. Quanto que é 3/8 de 1 quilograma? Bom, aí a gente também vai fazer uma conversão, né? Nós sabemos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. 1 quilograma são 1000 gramas. Então eu tenho que calcular quanto é 3/8 de 1000 gramas. Como eu vou fazer isso? Bom, a ideia é sempre a mesma, né? O denominador vai indicar para mim em quantas partes eu devo dividir as minhas 1000 gramas. Então, eu vou dividir as 1000 gramas em 8 partes iguais. Então, venho aqui e divido 1000 por 8. Tá? Ó, 1 é pouco para eu dividir para 8, então eu já vou pegar o 10. 10 dividido por 8 vai dar 1. 1 vezes 8 é 8, sobra 2. Abaixou o 0, formou 20. 20 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 é 16, né? Vai sobrar 4. Abaixa o outro 0, ficou 40. 40 dividido por 8 dá 5 e não vai sobrar nada. Então, a gente tem aqui, ó, 125 gramas. Essa é a quantidade de 1/8. Quando eu dividi 1000 gramas por 8 partes, eu achei que uma dessas 8 partes corresponde a 125 gramas. Agora, eu não vou estar usando 3 dessas partes. Então, eu vou multiplicar agora por 3. Faço 125 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Deixo o 5 aqui, sobe uma dezena. 3 vezes o 2 dá 6. Mais um que subiu, 7. 3 vezes 1, 3. Então, 3/8 de 1000 gramas corresponde a 375 gramas. Tá legal, gente? Deu para entender? Então, aqui foi uma aula, né? Ficou um pouquinho longa, porque tem bastante coisa para a gente falar a respeito de frações e medidas, que a gente vai aprofundar muito mais aí nos próximos anos. Ok? Por enquanto, sim, é mais uma introdução para você ter conhecimento. Vou deixar como tarefa, acho que são 6 exercícios que tem na apostila. Vou deixar no final do vídeo. Se tiver dúvida, anote as suas dúvidas. Tá? Quarta-feira a gente tem live, depois a gente tira essas dúvidas todas. Na aula 2, a próxima aula, a gente vai fazer um jogo, tá? Um jogo que tem na apostila. Então, presta bastante atenção onde está o jogo para você conseguir entrar no livro digital interativo e fazer o jogo. E depois a gente tem a sessão do Mais Atividades. Um grande beijo a todos, boa semana, fiquem com Deus e até a nossa live.